Então, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma boa semana, um bom encontro, né, na data de hoje. E hoje iniciamos aqui o trabalho, né, com o tema, na reunião 8, formas de comunicação e feedback formativo. Então, hoje é um trabalho, assim, mais tranquilo, né, é um trabalho mais leve, então a gente vai trabalhar com esse tema. E aqui, gente, na planilha, só para mostrar para vocês, né, como que ela está. Então, nós temos na R8 de hoje, nós temos a apresentação, né, do relato de implementação da Dinalva e da Janice. E o restante vai ficar para R10, que é para a última semana, tá? Que daí vocês vão preenchendo o nome de vocês aqui, né? Preenche o nome de vocês aqui nessa planilha para a gente seguir a sequência com a ordem das apresentações que eu vou chamando no dia. Então, é importante que vocês coloquem, tá? Mesmo que fique para a última semana, sempre, né, é bom, porque devo chamando vocês por aqui, tá bom? Então, vai ficar mais para o final. Oi, pode falar. Podia compartilhar novamente a planilha no chat, fazendo um favor? Posso sim. Vou pôr aqui. Eu compartilhei essa semana com vocês no WhatsApp, ela está no nosso grupo do WhatsApp, tá? E agora eu vou pôr aqui no chat, tá? Para vocês terem o acesso. Deixa eu ver. Coloquei aqui, deixa eu ver se é a planilha certa. Foi. Beleza. A Silmara, né, que está repondo, turma G de quinta-feira. Aí, Silmara, você vai preencher na tua turma de quinta-feira, tá? Porque, assim, priorizem preencher a planilha na turma de vocês, tá? Claro, caso aconteça de vocês não conseguirem apresentar, né, ou estar presente na turma de vocês, no dia da apresentação, a gente faz esse esquema do remanejamento de turma e daí apresenta na outra turma, tá? Sem problemas. A gente continua fazendo esse esquema, né, de remanejar, de fazer reposição. Vocês sabem que isso não tem problema, que a gente sabe que os imprevistos, as coisas, às vezes curso, alguma convocação, acontece. Então, né, tranquilo, mas, né, coloquem sempre na turma, mas caso não dê, a gente faz daí a reposição e apresenta na outra turma. Apresenta na outra turma mesmo, porque a apresentação, né, eu vou fazer, vocês viram lá na atividade também, que a apresentação, uma das rúbricas da avaliação é a apresentação, né? Então, por isso que é importante também que vocês apresentem, e vale 2,5 pontos, né? Então, é importante que, né, precisa ser apresentado, porque não é uma pontuação pequena, é uma pontuação significativa. Então, é importante, né, quando não der, o esquema do plano de reposição continua em pé, mesmo, né, claro que prioritariamente por conta da gestão do tempo, né, é interessante que vocês tentem apresentar na turma de vocês mesmo, mas se houver algum problema que a gente precise fazer o remanejamento, a gente faz também, não tem problema. A atividade, né, a avaliação número 1 de vocês já foi lançada, né, já fiz lá os lançamentos, as considerações, tá? E agora nós vamos trabalhar aí na avaliação número 2. Aqui, gente, sempre, né, eu gosto de lembrar vocês com relação, né, vocês verificarem se vocês estão logados com @escola de vocês,
sempre que houver problemas com a internet, com o fato de estar com a câmera ligada, se, né, sempre dá um retorno para nós no chat ou no WhatsApp. Então, sempre deem esse retorno, principalmente agora no final, né, para vocês não terem problemas com a certificação de vocês. E com a agenda de hoje, né, para vocês verem como que vai ficar, nós vamos ter aqui o acolhimento para início de conversa, a nossa experiência, 15 minutos, fundamentando a prática e o momento do em ação, 20 minutos, compartilhamento, que são as apresentações, 40 minutos. Aqui o compartilhamento e as apresentações vai dar menos, porque como nós temos duas apresentações, as apresentações de hoje, elas vão ter uma duração de 7 minutos para cada uma, tá? Então, são 14 minutos aqui, tá, gente? E não 40. Se tivesse mais colegas para apresentar hoje, aí nós teríamos ali uma gestão do tempo, né, para que desse uns 40 minutos. Mas como temos só duas apresentações, aqui nós teremos uma média de 14 minutos, tá, para esse compartilhamento, e não 40. Então, essa parte aqui do fundamentando a prática e do em ação, ele vai ser um pouquinho maior de 20 minutos, tá? Não vai ser só 20 minutos. Aqui eu vou dar uma esticada nele, vou aumentar um pouquinho mais para compensar esse momento aqui, que não vai ser tão prolongado, tá? Queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms no final, 10 minutinhos. E para concluir, que são os momentos finais, né, da nossa reunião, 10 minutos. Falando do objetivo da reunião de hoje, então nós sempre puxamos, né, uma lembrança da reunião anterior para falar da nossa reunião atual. Então, no encontro anterior, nós discutimos sobre a observação de sala de aula, utilizando a rúbrica de observação. Fizemos a construção das rúbricas também, os níveis, né, de observação. Falamos, né, da importância da observação de sala de aula e da importância de você deixar em evidência, né, sempre deixar já combinada uma frente de observação de sala de aula, deixar previamente estabelecido com o professor essa frente de observação de sala de aula. E essa frente de observação de sala de aula, ela vai de encontro com o processo de recomposição de aprendizagens dos estudantes, né, com as dificuldades que a turma enfrenta dentro do processo de ensino-aprendizado. E aí construímos as rúbricas no processo e também contemplamos, né, na medida em que vocês observaram dentro da realidade da escola de vocês, atribuíram também uma rúbrica de observação para o professor, de acordo com os critérios, né, que vocês observaram. E no encontro de hoje, nós vamos compreender a importância da comunicação assertiva no momento do feedback formativo. Falar, né, de uma comunicação assertiva, né, como você fazer essa comunicação no ato do feedback formativo, que é esse retorno, né, que o professor espera após o processo, né, do assessoramento da hora-atividade e da observação de sala de aula. Aqui eu vou ler para vocês uma tirinha da Mafalda, e aí nós vamos comentar a respeito da comunicação que ela utilizou com a mãe dela, tá? Coitada da mamãe, está preocupada porque amanhã vou começar o jardim de infância e ela tem medo do que eu não goste. Eu podia dar uma acalmada nela, dizendo que estou com vontade de ir para o jardim de infância, depois para o primeiro grau, o colegial, universidade e etc.
Sabe, mamãe, eu quero ir para o jardim de infância e estudar bastante. Assim, mais tarde, não vou ser uma mulher frustrada e medíocre como você. É tão bom confortar a mãe da gente. Então, aqui, né, nós temos essa tirinha com essa comunicação, né, que a Mafalda fez com a mãe dela. E aqui eu gostaria de convidar alguém para, né, fazer um comentário a respeito desse tipo de comunicação que vocês conseguiram perceber aqui. Quem que gostaria de comentar? Foi uma comunicação assertiva ou não? O que que vocês perceberam aqui? Oi, Silmar, pode falar. A hora que você concluiu a leitura, eu até ri. Quantas vezes a gente não se vê nessa situação, né? Porque você tem a boa intenção, mas na hora você enfia os pés pelas mãos, ou ainda a outra parte interpreta de uma outra maneira, né? Então, com certeza, ela tinha boa intenção, mas a comunicação não foi assertiva. Exatamente. Ela teve uma preocupação, né, de passar uma impressão, né, para a mãe dela, mas a forma como ela fez a comunicação, né, principalmente aqui no final, né, não vou ser uma mulher frustrada e medíocre como você. Nossa, aqui ela acabou, né, com a comunicação dela. E ela ainda saiu satisfeita, né, dizendo que, nossa, como é tão bom confortar, né? Então, para ela ficou tudo certo. Ela pensou, fez, né, a comunicação e saiu ainda bem confortada com o que ela transmitiu, né, para a mãe dela. Alguém mais gostaria de comentar, gente, a respeito dessa tirinha? Alguém gostaria de comentar, fazer uma relação com o cotidiano escolar? Oi, Regina, pode falar. Oi, professora, bom dia. Professora Fernanda, bom dia a todos. Bom dia. Realmente a Mafalda foi bem sincera aqui, né? Falou aquilo que ela estava sentindo, realmente. E assim, seria muito bom se nós aqui, enquanto escola, a gente fizesse um trabalho com os nossos alunos, todos nós, mas todos nós, inclusive os professores juntos, sobre sobre o que o nosso aluno pensa sobre a escola. O objetivo dele vir para a escola. Qual o objetivo dele vir para a escola? Que ele seja sincero com a gente também. Como foi a Mafalda ali, sincera com a mãe dela. Que o nosso aluno fosse sincero e nos falasse exatamente o que ele pensa da escola quando ele vem para a escola. Será que ele vem obrigado ou não? Ele está aprendendo? Será que ele está aprendendo mesmo? Quais são as dificuldades que ele enfrenta na escola? Seria muito bom se a gente tivesse um espaço na escola para fazer esse tipo de trabalho, porque eu tenho certeza que iria melhorar essa questão do relacionamento, porque o que mais é um entrave na escola hoje e até na sociedade é a questão dos relacionamentos, porque um não consegue entender o outro e cada um quer sobrepor a sua opinião, né? Não, a minha opinião é melhor que a sua, né? Você pensa assim, mas eu penso assim. Então, assim, seria tão bom, né? Porque a escola deveria ser um lugar que a pessoa vem, que ela se sinta bem, que ela tenha vontade de estar ali naquele lugar, que ela não esteja naquele lugar por obrigação, que ela se sinta bem estar ali. E é muito importante para o nosso aprendizado. É uma fase muito grande da nossa vida que nós passamos na escola. E nós, se a gente fosse voltar aqui no túnel do tempo, todos nós passamos
por algum momento assim de dificuldade na escola, ou seja com colegas, ou seja com professores, ou seja com alguma disciplina que a gente não conseguiu aprender e não quis comentar nada com ninguém, até mesmo por vergonha de comentar, né, e acharem que a gente era meio burrinho. Então, assim, é muita coisa e a gente precisaria desses momentos na escola de discussão sobre nós mesmos, sobre o que eu estou fazendo aqui, sobre o que eu quero para o meu futuro, entende? É bem interessante. É muito interessante essa tirinha dela aí, a sinceridade. Verdade. Oi, Márcia, pode falar. Tá fechado o teu microfone, Márcia. Agora eu abri. Abriu, agora tá ouvindo. Bom, completando só o que os colegas falaram, o que eu penso muito em relação a isso é que não acontece só com o aluno, a nossa fala com o aluno. Acontece também entre a gente mesmos, entre nós professores. Sabe, às vezes a gente fala alguma coisa para o professor para tentar colaborar, só que ele entende que não é uma colaboração, é uma cobrança. Por mais que você fale, olha, eu estou tentando te ajudar, tenta desta forma, faça assim ou faça assado, mas ainda esse problema de comunicação existe, porque é tanta cobrança que vem, sabe, no dia a dia, que é sempre mais uma, entendeu? É mais uma cobrança, mais uma cobrança. Então, assim, esse trabalho de conversar, de romper com esse estigma, com esse preconceito de que o pedagogo está falando para não valorizar o trabalho, para não estar entendendo o trabalho, também tem que acabar com isso, sabe? Então, assim, não só vem do lado do aluno, que às vezes a gente chama pai também, e você tenta falar para o pai uma situação, e ele já vem com mil desculpas e mil, sabe? É assim, meu filho precisa disso, sabe? Então, eu vejo que a sociedade em si está passando por um problema de comunicação assertiva. Não é só a escola, tá? Mas eu vejo muito reflexo da sociedade na escola. Tá? Então, agora mesmo, acabei de atender uma mãe, um pouquinho antes do curso, eu falei para a mãe, falei, olha, pelo que eu vi, observei que seu filho até agora é assim, assim, assim. Não, mas tem que entender o meu filho, tá? Sabe? Assim, uma coisa que não aceita o que você está falando. Então, não é que você está falando para o mal da criança, muito pelo contrário. Mas sempre tem aquela coisa assim, sabe? Eu não erro, eu não sei se eu estou sendo muito clara, mas sempre aquele medo. Mas medo por quê? Porque é tanta cobrança que mais uma cobrança para cima de mim, entendeu? Eu vejo isso. Então, só completando o que as colegas colocaram. Tá? Obrigada. Sim, deu para entender bem, e é um problema geral que está acontecendo com relação ao que a gente precisa muitas vezes relatar para a ciência dos pais, né, do que está acontecendo com o estudante, que é filho deles, e os pais ou responsáveis não aceitam, né? Tem dificuldade naquela aceitação do que nós estamos relatando para a ciência deles. É um relato do que está acontecendo, né? E esse relato é com uma orientação, e é complicado porque eles não aceitam mesmo, e não é, isso é um problema assim geral, e às vezes eles até são um pouco agressivos com a gente, utilizam assim, ficam arredios, utilizam assim, grosseria mesmo, falando que vocês estão errados, não é assim, porque meu filho não faz isso, vocês vão ter que provar. Onde que está gravado, eu quero ver, sabe? Então tá bem complicado. É um problema que está se tornando assim, eu vejo
né? Já vivi isso, né? Não foi uma vez onde eu trabalho, foi várias vezes e continua acontecendo. E os relatos que eu ouço assim também de outros colegas, né, de outras escolas, mesma situação. Então, é uma questão assim, né, não sei, do entendimento, a gente tenta passar de uma forma tão clara e simples, né, mas está havendo uma questão aí do problema de aceitação também, né, e é um problema geral. Oi, Úrsula, pode falar. Bom dia. Bom dia. Prof, quando você fala do vídeo, né, muitas vezes realmente a gente chama os pais por conta de alguma situação que a gente não escolhe, não convida, né? Já vou convidar tal pai, mediante a demanda de trabalho que a gente tem. Mas daí você chama o pai, você informa e realmente essa situação, mas tem prova, tá gravado, aí você leva lá, mostra o vídeo, e mesmo assim o pai diz, não, mas esse acho que não é meu filho. Tá ali a cara do vivente. E os pais, na frente dos filhos, dizem, não, mas esse não é o meu filho. Meu Deus, gente, eu não sei onde que nós vamos parar. É bem complicado. Se nós, né, estamos ali mostrando, imagine, né, vem me dizer que não é, não é, esse não é. Nossa, tá ali, né, a imagem da criança, do adolescente, e eles falam ainda que não é. Então, é um princípio de negação, assim, muito grande, né, de não querer assumir algo, né, que está acontecendo, e aí a situação vai se tornando cada vez pior. Só que os filhos deles, eles passam por nós, né? Enquanto escola, nós estamos ali, eles vão passar por nós. Nós estamos orientando e só que eles vão ser os pais para sempre, né? Dos filhos deles. Por nós, os estudantes, eles ficam por um período. Agora, os pais vão ser para sempre, né? Eles não pensam nisso. Oi, Regina, pode falar. Professora, eu queria falar com você sobre. Você falou uma coisa muito interessante, né? Os alunos são nossos por um determinado tempo, né? Um período. E os filhos são para sempre. Mas assim, mesmo que eles não sejam nossos para sempre, porém, quer queira, quer não, a gente vai se deparar com esses alunos em algum lugar da vida. De repente, queira que não, a gente vai embora para um lugar muito distante, nunca mais vai ver esses alunos aqui. Mas geralmente você encontra esses alunos trabalhando, você encontra. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Por causa da questão da violência e da criminalidade. Eu vejo assim o seguinte: quem de nós não ficou sabendo um dia de um aluno que passou pela sua escola e que de repente está preso? Ou que cometeu um crime horrível, ou que roubou, ou que está no tráfico, se drogando. Então, assim, eles são da gente por um determinado período, porém, eles são da sociedade. E a escola tem um papel muito importante, né, nesse tempo que eles estão, nesse período que eles estão com nós, porque nós somos formadores intelectuais desses alunos. Nós estamos dando a eles aquilo que a família, muitas vezes, não tem condições de dar, essa intelectualidade. Eles não são filhos de professores, eles não são... às vezes eles têm os pais analfabetos, não tem como ensinar eles. Então, uma família, né? Então, tudo isso influencia. Até um dia, uma vez, há muitos anos atrás, eu estava trabalhando, daí uma pessoa falou assim, é uma marginal, não sei o que, não sei o que. Só que você não pensou que um dia esse marginal que você chama que é um marginal, você vai estar de cara com ele e ele vai te conhecer, você não sabe o que ele vai fazer com você em algum lugar. Então, assim, o tratamento, o respeito, a gente precisa ter, acima de tudo,
o respeito pelo ser humano em primeiro lugar. E depois a gente oferecer aquilo que a gente tem para dar a essa pessoa, para ensinar essa pessoa com respeito, com dignidade, com honestidade, com tudo que é de bom, ensinar essa pessoa. Então, assim, é difícil. Às vezes a pessoa não está bem, às vezes o professor não está bem, mas ele precisa superar, fazer algo, mas ele precisa saber que aquela pessoa que está ali na frente dele, aqueles 40 alunos, são seres humanos, em primeiro lugar, e precisa do respeito. E assim, é uma coisa muito interessante que a partir do momento que você começa a respeitar e você sentir o limite do outro, tudo começa a melhorar, o relacionamento começa a melhorar. É muito interessante isso. E uma coisa que eu queria falar também, hoje nós estamos vendo muitas coisas erradas de pessoas que estão trabalhando e estão cometendo erros assim, muito simples, erros simplíssimos eles estão cometendo, e aí às vezes eu fico pensando comigo mesma, puxa vida, essa pessoa saiu do colégio, ela não aprendeu aquilo, aí ela foi trabalhar, em algum lugar ela está trabalhando e ela cometeu esse erro, às vezes um erro muito simples. A gente percebe essas coisas até quando você vai num comércio, quando você... Esses dias atrás até fiz um paralelo ali, a questão que aconteceu umas coisas ali do serviço público e da Sanepar, eu acho que foi, e aí o pessoal ficou dias e dias sem água ali em Ponta Grossa. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que essa pessoa estava preparada para fazer aquele trabalho? Porque será que na escola ela desenvolvia, ela aprendeu muitas coisas na escola, será que como que é? Porque assim, às vezes as pessoas erram porque elas não aprenderam. Então assim, aí isso influencia, vai influenciar, de alguma forma vai influenciar isso na sociedade. É muito triste isso, mas é a realidade. Eu acho que os governos deveriam dar mais valor à educação. Educação é base de tudo. É base para o trabalho, é base para os nossos alunos. E muitas vezes eles se perdem na vida, às vezes porque eles não tiveram uma boa educação. Sei lá, é muito complicado isso. Mas é uma opinião que eu estou dando. Sim, a gente planta a semente, né? Aí a gente colhe, tenta colher depois. Então, esse é o nosso trabalho, né? Mas é um trabalho muito difícil. Essa colheita, né? Depois nem sempre a gente tem o retorno que a gente espera, né? Nesse processo. Mas a gente sempre procura fazer o melhor, né? Dentro desse processo de formação. E aqui, gente, a comunicação, ela é inerente ao homem desde o seu nascimento, seja por meio de sons, como choro, né? É um meio de comunicação, né? Desde quando a gente nasce, seja por meio de palavras, seja por meio de recursos linguísticos, falados ou escritos, ou ainda por meio de gestos, expressões não verbais. Cada indivíduo apresenta uma forma de se comunicar. Então, nós temos não só a maneira linguística, né, de se comunicar, nós temos várias outras formas de se comunicar, a expressão corporal. Então, tudo isso ela traz uma forma de comunicação. Esse vídeo que eu vou passar para vocês é um vídeo curto, tá? Que ele fala como o outro te vê. É um vídeo bem curtinho, tá? A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas.
Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. E quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%, e os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem. Ele deve saber ouvir. Aí, a partir desse vídeo que a gente viu, né, até esse momento, nosso encontro, qual a relação que a gente pode estabelecer entre a comunicação e o feedback formativo? Qual que é a relação que vocês acham que existe entre, né, a comunicação assertiva e o feedback formativo? Existe uma relação? Acho que sim, né? Oi, Márcia, pode falar. Eu acredito que existe, tá? Porque dependendo do jeito que você fala, dependendo assim, das palavras até mesmo que você utiliza, do momento, entendeu? Eu acho que tudo isso daí leva em consideração. Porque se você chegar para o professor e falar, olha, eu assisti sua aula, eu vou contribuir, fazer contribuições, eu acho que ficaria legal, assim, sabe? Ele não vai se opor a isso. Agora, a partir do momento que eu chego falando, sabe, até o tom de voz mesmo, mas assim, de imposição, sabe? Eu fui lá, eu assisti, entendeu? É assim, faz assado, faz assado. Então, eu acho que tudo isso daí incomoda, lógico. Ninguém quer ser, vamos dizer assim, avaliado negativamente. Todo mundo quer ser, né, bem avaliado. Mas é lógico que a gente, no dia a dia, né, nós somos humanos, cometemos falhas. Mas dependendo de como é falado, do jeito que é olhado para a gente, você se sente acolhido. E isso faz toda a diferença. Tá? Então, eu acredito que existe muito essa relação entre a comunicação, né, a forma, os gestos, tudo que você vai utilizar, né, o material que você vai propor para o professor, né, eu acho que vem contribuir com o feedback formativo, que é o que a gente quer fazer, né, com o nosso professor, sempre contribuir. Verdade. Na verdade, a comunicação, né, dos seres humanos, ela está inerente às nossas características e, né, para nos comunicar, na medida que a gente desenvolve, né, os recursos linguísticos, nós utilizamos basicamente eles, né? E os momentos de feedback formativo entre pedagogos e professores,
ele é um espaço privilegiado para estabelecermos a comunicação com os nossos pares e utilizá-la de modo favorável no processo de formação continuada em serviço. Na verdade, ela traz uma expectativa de resposta, né, do que o professor espera, do que foi observado na aula dele, né? O feedback formativo ele é fundamental, pois dependendo como pontuamos as situações, né, do que ocorreu durante a aula, do que o professor precisa melhorar, né, principalmente as situações mais delicadas, o feedback ele pode ou não atingir o objetivo esperado, que é a ressignificação das práticas educativas. Nesse contexto que vai entrar a comunicação assertiva. E quando a gente fala da comunicação interna, prioriza-se a importância da relação que se faz necessária entre o gestor e os funcionários. É nessa relação que toda organização escolar deve investir de forma abrangente, pois a comunicação clara e precisa entre a fonte e o destino influi decisivamente na produtividade de cada indivíduo, ao contribuir para a satisfação pessoal demonstrada a partir da sua competência profissional. E a comunicação, mesmo sendo um dos grandes desafios da gestão, né, e da escola, é fundamental para o desempenho satisfatório dos alunos e o bom relacionamento entre equipe, né, da escola e toda a estrutura escolar, né, a comunidade em si também, os pais, os estudantes, né. Oi, Regina, pode falar. Oi, professora, eu queria só fazer um comentário que é o seguinte, essa questão do feedback formativo. Eu penso o seguinte, primeiro, comigo, pensando comigo internamente, sem falar nada para ninguém. Assim, não existe aula perfeita para mim. Não, aliás, a gente sempre vai querer fazer o melhor. A gente sempre vai rumo à perfeição, entendeu? A gente sempre vai querer melhorar cada vez mais, cada vez mais. E o nosso foco é cada vez mais, o nosso foco, vamos dizer assim, é a perfeição. Porém, a perfeição não existe. Aí, assim, eu penso o seguinte, nessa questão do feedback formativo, é você fazer com que o professor pense no que ele precisa melhorar, né? Assim, conversar com ele de uma forma assim, muito bem, sua aula foi tranquila, percebi que os alunos prestaram atenção na aula, você explicou a atividade, mas o que poderia melhorar? Isso quer dizer, você joga essa pergunta para o professor, ele mesmo se questionar, o que eu poderia ter melhorado nessa aula? O que eu poderia ter utilizado nessa aula? Quais as ferramentas que eu poderia acrescentar nessa aula para essa aula ficar mais dinâmica ainda? Então, assim, que o professor pense, não que eu vá e fale para ele, não, você poderia ter melhorado isso, você poderia ter melhorado aquilo, você poderia, nossa, olha só, Não, é ele pensar, nós pensando junto, mas ele pensar naquilo que ele poderia ter melhorado, ficar bem melhor, porque assim, se eu jogar para ele, você poderia ter melhorado isso ou aquilo, pode levar como se fosse uma cobrança. Aí o professor pode até pensar, puxa vida, mas ela não conhece as minhas aulas, ela só foi uma vez na minha sala. Ela tá, né? Daí ele fica com essa coisa ruim, assim, pensando ruim de mim. Mas assim, a partir do momento que ele pense que ele poderia ter melhorado em tais critérios, entende? Aí fica bem melhor esse feedback formativo, ele fica mais suave. Sim, e até ele percebe, né, que é uma troca, que não é uma cobrança,
né? Não deve ser levado como uma cobrança. Vai se tratar de uma formação, porque é o momento de uma avaliação formativa, mas não é uma cobrança em si, uma troca, né? E tem que ser um momento que traz uma certa leveza também, que ele se sinta um tanto quanto confortável também, né, com relação, senão ele não vai se mostrar aberto a novas possibilidades, a novos encaminhamentos metodológicos, a novas estratégias, né? Tem também essa questão. Aqui, gente, na nossa experiência, eu vou colocar para vocês, essa é uma atividade, ela é bem simples, tá? Ela é bem bacana de fazer. Vocês vão preencher esses balões aqui, colocando, a partir do momento de todas essas explanações que nós fizemos, tá? Eu só vou fazer a liberação aqui do link para vocês, como editores, copiar link. Vocês vão colocar nesses balões, vocês vão poder escolher aqui de forma aleatória, tá? Tô duplicando aqui os slides. Vocês vão colocar aqui de forma aleatória, gente, o que vocês entenderam que é um feedback formativo e o que é uma comunicação assertiva, tá? Podem colocar com as palavras de vocês o que vocês entenderam. Pode escolher para falar só do feedback ou só da comunicação assertiva. Não precisa falar dos dois, tá? Se quiser falar dos dois, pode, tá? Mas pode escolher ou do feedback ou da comunicação assertiva, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês o, o link para vocês acessarem o link dessa atividade. Então, vocês vão colocar, né, o que é uma comunicação assertiva e o que é um feedback formativo. Vocês vão escolher ali um balão e vão escrever, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Pode escolher ou um ou outro, não precisa escrever dos dois, a não ser que alguém queira escrever dos dois, tá? Mas pode escolher um só, ou feedback ou comunicação assertiva, tá? Vou dar uns 3 minutinhos aí para vocês organizarem e escreverem ali para a gente retomar.
Pessoal, então, retomando, deixa eu compartilhar a tela que vocês estão construindo ali os balões. Então, vocês estão colocando ali as ideias de vocês, né, com relação ao feedback, né, o que é o feedback, que vocês entenderam, né, e com relação à comunicação assertiva, tá? Tem várias ideias ali, vocês estão escrevendo, né, palavras ali que vão, né, contribuir com o conceito, né, do que é um feedback, o que é uma comunicação assertiva e como que ela, né, como tem que ser, né, se ela é clara, se ela é direta, né, o feedback, né, se ele tem que ser planejado, se ele valoriza, né, a participação, reflexão da prática. Legal, bem bacana a construção de vocês. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, gente? O que já, né, conseguiu colocar aqui nos balões com relação ao feedback ou à comunicação assertiva? Só falar o que conseguiu relatar ali de forma bem objetiva. Como vocês estão colocando, tem alguns colegas que estão, de repente, ali ainda, né? Vou só comentar alguns aqui que eu vi, né? Achei ali interessante na hora que eu estava passando, né? Então, aqui, ó, do feedback, é uma prática pedagógica de comunicação construtiva sobre o seu desempenho, ó, de Nalva, que escreveu. Ainda do feedback, momento de orientação, questionamento e reflexão. Janice. Comunicação assertiva é uma forma de se expressar de forma respeitosa no ambiente de trabalho. De Nalva. Comunicação assertiva, fala clara e objetiva, com respeito e habilidade de ouvir. A Janice que também colocou. Aqui, o feedback é um momento de escuta entre pares, uma discussão saudável acerca de um tema importante para ambas as partes. Feedback. Conversar sobre um assunto para alcançar a melhor forma de resolver um determinado problema. Comunicação assertiva. São as formas de abordagem que a pessoa não se sinta sem constrangimento diante de um determinado assunto. Clareza, objetividade, preparo e escuta. Feedback. Ser para elevação de profissional sem diminuí-lo. Márcia que colocou, logo após a observação da aula, Márcia colocou, a comunicação assertiva, também aqui a Márcia colocou nas duas, ter clareza no que se pretende dizer e utilizar gestos adequados, antes do término da conversa, ter clareza se atingiu o objetivo desejado, foi assertiva a comunicação, legal, feedback, ó, reflexão, escuta, comunicação assertiva, fala objetiva. Aqui, comunicação assertiva, possuir inteligência emocional, ser mediador, ouvinte, ter autoconhecimento, controlar emoções. Interessante. Feedback, conjunto valorizando a participação e reflexão da sua prática. Planejamento em conjunto de estratégias para lidar com desafios da turma. Comunicação assertiva, confiança e respeito, aumenta a clareza. Comunicação assertiva, maneira clara de se expressar, objetiva, com dinamismo e respeito. Feedback, aperfeiçoar a prática e rever a prática. Comunicação assertiva, clara e direta. Legal. Muito bem, gente, isso aí. É, né, nesse sentido que a gente busca, né? Entender, ter esse entendimento, né? Ali vocês, legal, vocês entenderam, compreenderam, né? Tiveram ali a autonomia de ir organizando as ideias de vocês nos balões.
e eu tirei sem querer o compartilhamento de tela. Mas não tem problema, a gente volta. E aqui, gente, fundamentando a prática, né? Então, a gente tem a comunicação assertiva, a ferramenta que põe em prática a capacidade de produzir um discurso de forma clara e objetiva, facilitando a compreensão do receptor, reduzindo ruídos e garantindo uma comunicação eficaz. O princípio fundamental da assertividade é o respeito mútuo entre as pessoas e desenvolvimento da habilidade de ouvir e aceitar o que o outro tem a dizer sem deixar de lado suas próprias opiniões e sentimentos. Feedback formativo, os feedbacks são aqueles orientadores da ação e do pensamento, de um modo interativo, dialógico, o qual ajuda a compreender o que se fez e se observa através de um questionamento e de reflexões conjuntas. Então, tudo que vocês colocaram lá estão fundamentando, são ideias de vocês que está aqui na fundamentação teórica, tá, gente? Na parte do fundamentando a prática, tá? Tem tudo a ver. Então, aqui no feedback, comunicação assertiva, nós temos o conteúdo, né? Você tem que ter domínio do conteúdo, você tem que ter o controle da tua emoção, a questão da entonação, né? Do tom de voz, também ser ouvinte, né? E agir com naturalidade. E aí nós temos um material de apoio que vai trazer, gente, um exemplo de um feedback não formativo e um feedback formativo, que eu vou colocar para vocês no chat, para vocês acompanharem, mas eu vou também fazer a leitura, tá? Então, eu vou pôr no chat, porque como é pequenininho, eu vou pôr, de repente, quem quiser abrir aí para ir acompanhando, mas eu vou fazer a leitura aqui também, tá? Então, aqui eu vou trazer 2 exemplos. Um exemplo de comunicação assertiva e um exemplo de comunicação não assertiva. Então, aqui é um exemplo de comunicação não assertiva, tá? Que eu vou passar para vocês. Chega a pedagoga e fala com o professor. Professor, precisamos conversar sobre a sua última aula. Eu realmente não entendi por que você não fez perguntas simples para ativar o que os estudantes já sabiam sobre o tema. E o professor responde: então, pedagoga, eu tentei focar no conteúdo que precisava dar conta e esqueci desta parte. E a pedagoga: isto não pode acontecer. A participação dos estudantes é crucial para o aprendizado. Se você não envolvê-los desde o início, como vão se interessar pelo restante da aula? E o professor responde: geralmente eles não se interessam muito, risos, mas compreendo, quis ganhar tempo na aula. A pedagoga continua: nas próximas aulas, não ignore essa questão, professor. Os estudantes têm conhecimentos prévios que devem ser valorizados. A sala também estava organizada de uma forma que não favorecia a interação. Você percebeu que alguns estavam isolados? O professor responde: não me atentei a isso. É tudo tão corrido e rápido, vou mudar na próxima vez. E a pedagoga responde: é preciso se comprometer, professor, e fazer essas mudanças, incentivar a participação e a interação dos estudantes. Faz parte do seu trabalho. Vai dar certo com esforço e com o seu empenho e esforço. E o professor responde: eu realmente não pensei que a distribuição das carteiras poderia interferir na interação deles na aula. Esse é um exemplo de feedback, né, da comunicação não assertiva. E agora eu vou passar para vocês um exemplo de um feedback de comunicação assertiva. A pedagoga chega e fala: olá, professor, como você está? Vamos conversar sobre a sua última aula, mais especificamente sobre a interação dos estudantes com as atividades propostas? Estou bem, obrigado. Claro, estou aberto ao feedback. O que você observou? E a pedagoga continua: eu notei que, embora você tenha apresentado o conteúdo de forma muito clara, não houve um momento inicial da aula para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes. Você percebeu essa questão? E o professor responde: nem percebi.
Eu realmente me concentrei em apresentar o material da aula, mas não me atentei a isso. A pedagoga continua. Isso acontece. É ótimo que possamos refletir juntos sobre isso e pensar em possibilidades para as próximas aulas. Fazer perguntas simples e criativas no início da aula pode ajudar a colocar o assunto em discussão e motivar os estudantes a participarem. O professor responde: faz sentido. Realmente poderia ter perguntado algo simples no início da aula que não comprometesse o tempo. Você tem alguma sugestão de como eu poderia fazer isso na prática? A pedagoga responde: claro, planeje perguntas provocativas para o início da aula que dialoguem com o dia a dia dos estudantes. Outra possibilidade é aplicar uma técnica de gestão de sala de aula que você conhece, a técnica bate-rebate. Vou mostrar para você. E aí ela vai mostrar a técnica e dar ali sequência ao feedback, dando sequência ali à proposta do encaminhamento metodológico para o professor poder utilizar na aula dele, né? Vocês conseguiram, gente, perceber a diferença da comunicação assertiva e da comunicação não assertiva? Podem dar um joinha ali nos emojis, se vocês não conseguiram perceber, podem dar um negativo, perceberam, né? Então, ali, gente, é um exemplo, tá? Que vai trabalhar ali com a comunicação não assertiva, a forma, né, de você abordar, né, como você vai abordar o professor, né, e como você observou a aula, a maneira, as palavras, né, que de repente você vai utilizar para de repente o professor também estar aberto ou não ao feedback formativo e aí você poder trabalhar algumas sugestões com ele. Que ali a gente também nota que às vezes a gente dando, né, utilizando ali uma comunicação assertiva, cuidando, né, com como a gente vai abordar em certas situações, o professor muitas vezes não se mostra aberto, né, a novas sugestões. E dependendo de como a gente faz essa abordagem, o professor já se mostra um pouquinho mais aberto, né? Às vezes não também, às vezes é uma construção que a gente vai fazer ao longo do tempo. Pode falar, Regina. Ô, professora Fernanda, eu queria comentar o seguinte, que a questão ali da observação da sala de aula, na verdade, a gente não tem que se ater, se aprofundar, vamos dizer assim, nós não temos que nos aprofundar na questão do conteúdo em si, né? É claro que a gente precisa saber qual o conteúdo antecipadamente, tá? Qual o conteúdo o senhor vai trabalhar, tal, qual sua metodologia, tal. Isso a gente já conversa na hora atividade antes da observação, como será o desenvolvimento da aula. Mas, assim, não é se ater ao conteúdo, mesmo porque nós não temos o conhecimento desse conteúdo, nós não temos o conhecimento específico do conteúdo que o professor está trabalhando, mas pelo que eu percebo, assim, da observação da sala de aula, a questão ali da observação é a questão do movimento que acontece na sala de aula. É aquilo que você falou, metodologias de trabalho em grupo, várias formas de trabalhar, não cada um sentadinho no seu lugar ali, como que o professor aborda o conteúdo, se ele faz essa retomada, que é o que eu estava falando agora mesmo, né, da questão da retomada da aula anterior, né, porque é tudo uma continuidade, as aulas são continuidade. Aí eu achei muito interessante, então assim, a gente tem que, na verdade, observar a dinâmica da sala de aula, do como os alunos, inclusive, como os alunos estão interagindo nesta aula, se eles estão prestando atenção, se eles estão questionando, se o professor dá espaço para isso. Eu acho muito interessante isso. E às vezes a gente vai até fazer essa observação em sala de aula de uma forma equivocada, que daí a gente se centra mais numa coisa e deixa uma outra questão de lado.
Exatamente, por isso que durante todo o nosso formadores nós tivemos todas as etapas bem desmembradas para a gente ter ali qual é o encaminhamento, o passo a passo, né, de como que nós temos que gerir tudo isso. Então, gente, vamos às apresentações, né? E nós, lá na planilha compartilhada, nós temos o feedback, tá? Como nós temos 2 apresentações aqui na planilha compartilhada, então, por exemplo, a planilha compartilhada, ela funciona da seguinte forma, né? Hoje, né, como nós temos 2 apresentações, a Dinalva apresenta, né? Aí, quando a Janice apresentar, a Dinalva vai colocar o nome dela aqui, né? Dinalva, né? E vai colocar aqui em poucas palavras um feedback a respeito da apresentação da Janice, tá? Colocar aqui foi muito legal, superou, né? Mostrou ali todo o encaminhamento, bem tranquilo. E a Janice, por sua vez, vai dar um feedback, né? De forma bem sucinta na apresentação da Dinalva, tá? E na reunião 10, depois eu vou explicar para vocês como que vai funcionar aqui, que vocês também vão dar o feedback um para o outro a respeito da apresentação, tá? Então, aqui a Dinalva dá o feedback da apresentação da Janice, e a Janice faz aqui um breve feedback também da apresentação da Dinalva, escreve aqui na própria planilha, escreve o nome, né, de vocês aqui, o nome do cursista, e aqui em poucas palavras o feedback. Uma frase, gente, é uma coisa bem simples, tá? Não precisa ser nada muito extenso. O tempo, gente, mais ou menos estimado para apresentação é de 7 minutos, tá? A primeira da planilha é a Dinalva. A Dinalva está aí? Estou, prof. Ah, beleza. Você quer que eu compartilhe ou você compartilha? Ai, prof, pode compartilhar. O senhor é mais craque nisso. Beleza. Então, peraí. Eu vou ter que buscar a tua atividade. Você já entregou a tua atividade ou não? Entreguei. Não, né? Não. A professora não tem acesso ou tem? Deixa eu ver. Tenho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nas pendências. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Dinalva. Deixa eu abrir lá na síntese, lá no último. Peraí. Eu já vou abrir aqui. Aí já colocamos no modo apresentação. Síntese do relato de implementação. Aqui, já achei. Compartilhar esta guia. Peraí, deixa eu só mudar uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele sem... Ah, ele só não vai me abrir no modo apresentação, porque ele está dentro do trabalho, mas não tem problema. Porque dele não vai abrir... ele vai abrir assim só. Ele não fica maior, prof? É isso que eu estou vendo aqui, porque como eu resgatei ele dentro da atividade, ele não vai me abrir no modo apresentação. Porque eu peguei ele daqui de dentro da atividade e ele não me deixa colocar no modo apresentação. Pelo que eu estou vendo aqui, não.
Não tem opção, prof, de fazer uma cópia? Deixa eu ver aqui. Para mim não vai aparecer, porque como eu estou como professora, eu só consigo abrir para atribuir a rúbrica. Ele não vai me deixar nem fazer cópia aqui. Deixa eu ver. Só se eu não. E se abrir o link que ela compartilhou lá na planilha, prof, de apresentação? Ela não colocou o link lá. Ele não vai deixar eu me projetar maior, não. Deixa eu interromper o compartilhamento, deixa eu abrir diferente aqui. Porque, para mim, abre diferente. Quando eu pego a atividade de vocês aqui e abro, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu abrir numa outra guia. Vamos ver se vai abrir aqui. Não. Vamos ver aqui, layout. Ele nem dá opção lá em cima, ele só dá opção, ele abre, mas ele nem dá opção de abrir nesse modo de apresentação. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Opa. Nem compartilhando a tela cheia não vai resolver. Ele não. Eu compartilhando também não resolve. Deixa eu ver aqui. Nem a tela cheia, porque ele vai abrir, vai aparecer o que vocês estão vendo aí, a tela inteira, né? Vai aparecer assim. Ele não dá opção. Oi, Úrsula, pode falar. Você faz, prof, se a gente for no cantinho embaixo ali, dá para nós, cada um de nós aumentarmos. Mas daí é individual. Ele vai ali embaixo, vai até 200, 150, sabe? Na lupinha ali embaixo. Aciona em cima do que você está apresentando e vai na lupa e aumenta para nós, mas cada um faz o seu daí. Eu já consegui aumentar aqui. Vamos ter que apresentar sim, porque senão não vai dar tempo. Agora o tempo está contra a gente.
Posso começar, Pro? Pode começar. Então tá, gente. Então vamos lá. Então, né, meu nome é Dinalva, eu trabalho no CEP Lisímaco Ferreira da Costa, né? É um colégio agrícola, ensino médio. A minha implementação foi realizada no 3º ano. Tá? Nós temos 3 turmas e trabalhamos com uma, não que as outras não estejam, né, a gente não esteja trabalhando. Tá? Então, o nível de proficiência da nossa escola, ela é 4. O objetivo a ser atingido é melhorar o nível de proficiência e as habilidades, proporcionando a recomposição da aprendizagem dos alunos. Aí, na hora atividade, juntamente com a professora, a gente, né, a primeira conversa que eu tive com ela é a gente, né, identificar os descritores de menor acerto, né, o que os alunos tiveram maior dificuldade, e através deles nós traçamos estratégias para trabalhar em sala de aula. Utilizando também, né, eu utilizei já aí os questionamentos com ela também, os questionamentos propositivos, onde estamos, onde queremos chegar, né, assim, né, no caso, chegar. E também as aulas seriam trabalhadas do RSO, como outras atividades, outros materiais e outras metodologias. A metodologia ativa que foi sugerida, não que não seja trabalhado outras ferramentas, né, mas esse era o foco, né, que é sugerido pela professora também, né, que é bastante utilizado e os alunos gostam. Em relação à interdisciplinariedade, então, além da interdisciplinariedade desenvolvido nos componentes curriculares da base nacional, nós também trabalhamos com a área técnica. Mas, assim, a gente, nós sentimos assim, uma grande dificuldade de fazer essa interdisciplinariedade com a área técnica, sabe? Parece assim que a fazenda é uma sala e a sala de aulas é outra. Então, assim, a gente não consegue fazer muito essa dinâmica com os professores, mas mesmo assim ainda conseguimos, com uma disciplina, trabalhar a interdisciplinaridade em relação aos descritores. Né? Já no início do ano, na formação, nós conversamos com eles, né, dessa responsabilidade que nós tínhamos que fazer com que a área técnica também, né, venha trabalhar, venha de encontro com a base, tá? Mas nós, assim, gente, de verdade, nós temos essa dificuldade aqui na escola. Em relação ao programa, né, PMA, que também é para vir de encontro, né, com a recomposição, né, dos professores em sala de aula, é a primeira vez que nós vamos ter PMA na nossa escola, nós nunca tivemos, tá? Então, nós aí estamos fazendo o levantamento dos alunos, né, quem os alunos que vão participar, mas assim, hoje ainda não estamos conseguindo o professor, tá? Então, está um pouquinho difícil, estamos aguardando aí. Em relação a mais um acompanhamento, né, que é o aluno monitor, nós temos os alunos monitores que auxiliam, ajudam os professores em sala de aula, como também nós temos um grupo de alunos que também, né, trabalham nesse viés de aluno monitor no período da noite, né? Como nós somos um colégio agrícola, nós temos os alunos internos que ficam a semana toda e eles trabalham também com essas atividades de estudos. Eles têm um período à noite, todos os dias eles trabalham entre 1 hora e meia de estudo, né? Utilizando, né? Trabalhando com o aluno monitor. Em relação à observação, foi realizada em 2 aulas, gente, confesso assim que é pouco, né, porque, né, 2 aulas é pouco para a gente fazer a observação, às vezes, né, principalmente da implementação, mas a gente conseguiu, né, fazer isso em 2 aulas. A frente de observação que eu utilizei foi sobre a metodologia, estratégias e recursos, né, os critérios ali de adaptação, conteúdo e estratégia de ensino. Eu peguei ali os níveis, gente, em relação ao 2 e o 3. A professora falou que a gente poderia, né, dar uma misturadinha, né, professora? Então, eu usei o 3 e o 2, porque, assim, a professora é bastante dinâmica, né, faz atividade com eles, conversa bastante, né, aproveita o que os alunos têm de conhecimento. Mas, assim, eu confesso, não só a professora, mas aqui na escola, como que eu posso dizer para vocês, a gente não se utiliza de muitas dinâmicas, tá, para trabalhar com eles, tá, gente,
é um pouco assim, como que eu posso dizer para vocês, meio giz e quadro, mas claro, a gente usa TV, enfim, né, usa outras estratégias, né, com outras ferramentas, mas a gente, assim, é mais a parte, o professor da aula mesmo, explica, leva para a fazenda, enfim, eles têm que aprender, mais ou menos assim, tá, que funciona aqui. Em relação às fotos, se a professora puder descer ali um pouquinho, né? Então, as fotos que eu coloquei, gente, é o atendimento, né? Eu e a professora, que ali estava na primeira tela, no atendimento à hora-atividade que eu fiz com ela. A outra foto é a conversa que a gente teve com os alunos sobre o SAEB, enfim, as avaliações externas, né? E o trabalho que a gente estava desenvolvendo com eles e o porquê daquilo. Tem uma foto ali também dos alunos, essa da esquerda, a parte de baixo ali, trabalhando com o livro didático, que veio para a recomposição, que, né, os professores já estão trabalhando. A outra foto ali que tem os computadores é no laboratório, eles trabalhando com o CAN. E a última foto, gente, é os alunos na fazenda escola, né, onde eles estavam ali trabalhando com a interdisciplinaridade em relação ao componente curricular da agricultura. Tá? Eu coloquei também no meu trabalho o relato dos alunos e coloquei, professora, o relato da própria professora mesmo, né, da recomposição ali de matemática. Tá? Ela fez um relato em relação a isso. E os resultados alcançados, gente, então, além das metodologias, né, utilizadas e as ferramentas que seria o CAN, né, entre outras atividades que a gente, né, os professores realizam e desenvolvem com eles. Os alunos também, assim, eles foram bastante participativos, eles perguntaram, eles tiraram dúvida. Então, assim, o que deu para perceber é que eles conseguiram suprir aquelas necessidades daqueles descritores que eles tinham dificuldade de entender e de interpretação, tá? E, assim, o que me chamou a atenção, assim, em relação a essa prática que está acontecendo na recomposição, que são dois professores, eles estão, assim, conseguindo desenvolver bem as atividades, né, na dinâmica que eles estão fazendo em sala de aula, né, enganjando, né, a base nacional, né, e que vem de encontro também tudo isso, gente, ao mercado de trabalho, que esse é o nosso objetivo dos alunos, né, ir para o mercado de trabalho. Então, esses alunos que nós fizemos, né, essa observação, eles no final do ano eles já estão no mercado de trabalho, né, em relação ao técnico, né, que eles saem técnico, então, assim, geralmente ele já sai com emprego daqui de dentro da escola, tá? E a minha reflexão final, né, claro que eu coloquei outras coisinhas lá, mas assim, ó, eu vejo que, né, esse grupo de estudo, né, os formadores em ação, gente, ele é uma ferramenta fundamental e estratégia para o nosso trabalho, sabe? Eu fiquei muitos anos trabalhando no internato, então, assim, nós temos duas equipes, né, nós temos a equipe pedagógica do internato e eu digo a equipe normal, gente, da escola, né, então, assim, enquanto eu fiquei 12 anos no internato, então era um trabalho diferenciado, era uma coisa diferente, além do pedagógico, nós também fazemos a parte administrativa, então eu fiquei um pouquinho longe daquilo que se trabalha realmente lá na equipe pedagógica, sabe? Então, como eu já estou, né, eu fiquei o ano passado, então tudo que foi trabalhado, que está sendo trabalhado, né, nos formadores, gente, então isso está vindo de encontro daquilo que eu precisava saber, aprender um pouco mais e entender também um pouco mais em relação às atividades que nós desenvolvemos, né, com os professores e com os alunos na equipe. Então, seria isso, gente. Seria isso, professor. Parabéns. Ficou muito bom. Bem bacana. Uma outra realidade, né? Muito, muito bacana. Bem legal. E a Janice? Janice está aí? Tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Porque esse negócio aqui às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, verdade. A gente nunca sabe. Eu coloquei o link lá, não sei se vai facilitar, mas também não tenho tantas fotos que nem a minha colega tem ali. Deixa eu ver lá o link, peraí. Eu sou mais de falar mesmo. Vamos ver aqui. Apresentação. Ah, com o link ele abre diferente. Acho que sim. Vamos lá, apresentação. Deixa eu abrir e colocar lá no último. Gente, uma dica, quem quiser que eu faça o compartilhamento, põe o link, tá? Porque, ó,
quando eu abro lá no Classroom, ele... Não dá, né? Não. Beleza. Tá. Eu fiz mais tópicos Prof, ali antes que para a Janice mais ou menos assim comece, uma... prof, eu acho que eu não vou passar a relação com a observação ali. Ah, já entendi. Aí eu acho que não... Tá. Aham. Eu não entendi o que você falou, de novo, cortou. Tá cortando, né, prof? É. Prof, aonde que tá a tabela ali para eu fazer a observação da Janice? Eu tinha posto no chat, mas está também no WhatsApp. Eu já posto de novo, tá? Eu já coloco de novo lá. Achei, prof. Beleza, Obrigada. de nada. Pode falar, Janice. Tá, deixa eu abrir aqui de novo, que eu acho que eu estava com o microfone aberto, as duas, por isso que talvez estava difícil. Bom, aqui assim eu não fiz muita coisa, porque eu sou mais de falar mesmo, mas eu sou meio metódica, então fui fazendo mais ou menos assim o que foi acontecendo, né? E foi esse acompanhamento da hora atividade, e já de antemão vou falar assim, como a gente tem dificuldade, tanto nós, tá muito difícil assim a gente parar para conseguir fazer isso, na verdade, que devia ser uma coisa bem normal, não é? Não é, se torna algo, parece que a gente precisa, assim, de toda uma organização, né, para conseguir. E do professor também, né, para a gente sentar ali, a gente é interrompido o tempo todo, mas a gente conseguir, assim, sentar com o professor do 3º ano, né, do ensino médio de língua portuguesa. A frente que foi escolhida foi a questão das metodologias. E, apesar de que ali, na foto, a gente tem os alunos em fila, em carteiras, que é o que eu gostaria de colocar. Os próprios alunos, eles já apresentam uma certa resistência, porque, assim, é tão corrido, né? Tanto para o professor, para todo mundo. E a nossa escola aqui, por exemplo, é de mais de 50 anos. As salas de aula, imagina, naquela época, nós não tínhamos uma população, então elas são pequenas, e a gente tem que encher elas até não caber mais, né, aluno dentro, essa é a verdade, vocês sabem disso. E aí, os professores sentem uma dificuldade para trabalhar com os alunos de uma forma diferente, em círculos e tal. Então, assim, no momento da hora atividade, a gente discutiu mais com o professor essa questão de como metodologias a gente poderia trabalhar diferente, também uma cobrança da nossa tutora, nas aulas de recomposição, estar trabalhando com um espaço diferenciado. Então, aqui nesse dia, que o professor, a gente trabalhou ali, primeiro a gente fez ali, então, como que eles ficam em fila e como que poderíamos trabalhar até com dois semicírculos, né, duas formas, mas assim, a gente percebeu dos alunos essa resistência também em trabalhar diferente. A gente escolheu lá de conteúdo crônicas, trabalhar porque assim, utilizando a plataforma lá do CAN, ou Prepare-se, lá onde que o professor trabalhou com eles, conseguiu observar quais foram as habilidades e tal, que precisaria trabalhar essa questão do entendimento, da interpretação das crônicas, aí a gente já começou com algo diferente, né? Que é o tal utilizando o CAN em língua portuguesa, que já deu todo um alvoroço, assim, que aí alguns entenderam, nossa, agora tem CAN de português? Não, não tem CAN de português. É que no CAN de matemática a gente tem sugestões para trabalhar com os alunos lá do ensino médio, então, primeiro foi isso que deu, assim, todo um rebuliço. E o professor gostou das atividades que tinham lá, gostou de trabalhar com eles também. Foi interessante ver os alunos até entenderam antes do que o professor, né, esse objetivo do trabalho na plataforma, sentar com o professor ali, olhar com ele a aula que tinha lá no só que até tem ali no momento que eu coloco ali as implementações, de como trabalhar. A gente, então, utilizou o CAM, utilizou essa formação de carteiras diferenciadas. Em uma das aulas, o professor trouxe crônicas diferenciadas e trabalhou em dupla com os alunos, né? Então, pedaços, fragmentos, né? E eles trocaram entre si como se fosse uma forma de oficina.
E foi bem interessante o trabalho, sabe? Não tem nada assim de muito diferente, né? Mas o que foi diferente foi desde o início ali o elaborar, o pensar, o planejar, a partir das dificuldades observadas, a partir de uma plataforma, no caso que a gente tem bastante resistência, né? Que os professores, a gente sabe que tem muita coisa e tal, mas mais um lugar para que eu possa, para eu trabalhar. Então, a gente trabalhou dessa forma, né? Primeiro, o professor retomando, explicando o conteúdo, fazendo formação da sala de aula diferente, né? Trazendo os fragmentos, trabalhando em dupla, né? Indo para o CAM, indo para o Redação Paraná, sugerindo ali, fazendo proposições, e foi o final, então foi eles indo lá e fazendo a produção no Redação Paraná das crônicas, e ele trabalhando também com interpretação, mas isso uma forma assim diferente, né? Então, trabalhando em dupla, eles trocando entre si e falando, né? Então, a avaliação foi mais assim, não foi uma avaliação escrita, eles puderam, no final, se trocar novamente os fragmentos e ter a oportunidade de falar, né? Não todos, porque não tem como, mas na última aula ali que o professor trabalhou, então alguns alunos se trocaram e tiveram a oportunidade de falar, de comentar as observações. No geral, a professora foi isso, né? Então, a gente fez observação, a gente foi para o RCO, antes de ir para o RCO, o professor fez a aula do CAM, trabalhou lá para identificar quais seriam, o que melhor caberia trabalhar naquele momento, quais habilidades que eles teriam de produção, né, para poder usar tanto o Redação Paraná como o CAM, foi utilizado, fez uma formação diferenciada, trabalhou com fragmentos, trabalhou em duplas, né, na sala de aula, que daí também já precisou de uma formação diferente, e deixou os alunos falar, não fez uma avaliação, claro, tem a produção da Redação Paraná, mas eles puderam mais, assim, trabalhar uma avaliação diferenciada, não só escrita, onde que eles puderam se expressar oralmente. Foi basicamente isso. Legal, parabéns. Muito bom. Bem... Só não mudei o slide aqui, você não falou nada, eu não puxei para Não, na verdade, assim, não tem muita coisa ali, mais pontuei, e tem lá nos relatos, lá nos outros slides, que vai ter mais uma ideia, mas para não ficar muito preso nos slides, também não sabia muito bem o tempo, preferi organizar melhor na fala. Mas ficou muito bom, sabe? Eu acho que vocês conseguiram aqui transmitir, né, as ideias de vocês, então conseguiram sintetizar o relato, tá? E é mais ou menos isso que vocês, né, os demais aí também que forem apresentar na próxima aula. Gente, eu coloquei para vocês o formulário da avaliação de hoje, tá? Se vocês puderem ali depois, tá? Coloquei no chat. Se vocês puderem depois preencher rapidinho, tá? Eu agradeço. Então, agradeço a participação de vocês, gente, na aula de hoje, tá? As apresentações ficaram muito boas. E encerramos por aqui. E aí fica a dica, tá? Quem quiser que eu compartilhe a tela, vai precisar do link mesmo, porque eu estava olhando ali, não tem como, eu não consigo, enquanto como eu não sou aluna ali, quando eu entro, não abre para mim o modo apresentação. Eu entro no trabalho e só consigo visualizar daquela forma, ele não me dá outra opção. Então, quem quiser que eu compartilhe, daí vai ter que colocar o link lá na planilha, daí eu clicando no link ali, vocês viram que daí vai abrir tranquilo, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. O Google Forms já está no chat, tá? Fiquem bem e até semana que vem.